semana. E o Senhor tem me levado a essa palavra para perguntar qual tem sido a nossa prioridade. É que eu me incluo. Qual tem sido a nossa prioridade? Conforme João capítulo 11, versículo de número 1, Marta, Maria e Lázaro, eles residiam numa aldeia muito famosa, chamada Betânia, uma vila nas encostas a leste do Monte das Oliveiras. Se você estiver no Monte das Oliveiras e olhar ao leste, e o tempo estiver claro, não tiver tanta poluição, dá para enxergar ao longe Betânia. Eles residiam lá e eram amigos de Jesus. Sempre que possível, Jesus estava com eles, pois eram amigos. Não é gostoso estar com amigos? Estava pensando isso, presbítero Gessimar. Eu recebi uma mensagem de um amigo, que nós servimos ao Senhor em uma igreja há bastante tempo, mais de 20 anos juntos. Eu estava na casa da Jéssica, no Canadá, e eu me surpreendi com a mensagem. Estou com saudade, a gente precisa encontrar um tempo para a gente tomar um café, se encontrar. Eu fiquei impactado porque essa pessoa sempre esteve em meu coração e de alguma forma parece se esfriar, porque você não encontra muito com aquela pessoa. E aí, de lá até hoje, ontem me parece que nós conseguimos sentar na mesa para tomar um café e conversarmos bastante assuntos, relembramos muito passado, serviço, obra, vitórias, lágrimas. Percebem que nós estamos envolvidos numa espiral de uma sociedade que não nos dá a oportunidade nem de estar com os nossos melhores amigos. Você há de convir comigo que quando nós vamos trazer isso para uma visão relacional de família, as famílias não estão mais apreciando a mesa com qualidade, não estão tendo mais tempo de qualidade de ver ali os filhos cercarem a mesa, Paulo, e aquele café demorado. O celular está tirando esse privilégio de muitas famílias. Quando não os problemas, quando não as indiferenças, as ideologias estão dividindo nossa família, sim ou não, irmãos? Estão dividindo nossa família. Mas sempre que Jesus podia, ele estava com seus amigos em Betânia. E aqui fica uma palavra para o nosso coração. A gente precisa relacionar mais e relacionar com qualidade. Entende? Outro dia um amigo me chamou e falou: pastor, olha, vamos fazer um churrasco? Aí eu falei: vamos, tem um tempo que a gente não come uma carninha junto, vamos, está difícil a picanha, mas a gente consegue uma picanha aqui, vamos. Aí ele me falou uma frase, ele falou: não é pela carne, não é pelo churrasco, é a gente estar conversando junto, olhando, trocando ideia, orando junto, cantando. Irmãos, somos de uma forma bem consciente. Falta isso ou não falta? E muitas das vezes nós lutamos para isso, mas não conseguimos, sim ou não? Mas o dia é o mesmo, 24 horas, 48 horas vira o calendário do dia, sim ou não? As horas de trabalho são as mesmas, mas tudo é questão de prioridade. Quando a gente quer, a gente arruma um jeitinho. Sim ou não? Sim. Vocês estão comigo? Mesmo, preste atenção, talvez a maioria de vocês estão aqui, mas o corpo de vocês não pediram para estar aqui. Estão aqui por determinação, estão aqui por propósito, estão aqui por resiliência, sim ou não?
Muitos de nós estamos aqui. Então, tudo é questão de prioridade. Prioridade. Mateus capítulo 21, versículo 17: e deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Jesus passou a noite ali. Eu acredito que na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus priorizava relacionamentos saudáveis. A Bíblia descreve 3 eventos nos quais Maria esteve envolvida. A gente vai falar sobre Maria primeiro e depois a gente fala sobre Marta. O primeiro episódio é esse que lemos, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, mostra o posicionamento de Maria. Ao receber Jesus em casa, ela percebe que a prioridade era os pés de Jesus. Irmãos, que coisa linda, quando em algum momento da nossa vida, ou digo melhor, deveria ser sempre, né, Paulo, na nossa vida, compreendemos que a prioridade é Jesus. Porque sem Ele pode ser uma multidão. Renata, sem Ele pode ser um mega evento. Sem Jesus não tem graça. Sem Jesus não tem brilho. Sem Jesus não passa de performance. Mas com Jesus no ambiente tudo muda. Oh, glória a Deus. Tudo muda. Maria então se posiciona aos pés de Jesus. E Marta, a personagem conhecida, que ficou como memorial da fadiga, da ansiedade, da inquietude. Aquela pessoa inquieta. Hoje à tarde nós fizemos uma visita e a percepção que nós tivemos é de uma opressão no coração e no espírito, da alma da pessoa, que ela não conseguia articular as palavras na hora correta, do jeito que precisava ser dito, de tanta aflição na alma e no coração, de tanta ansiedade. É evidente que o contexto que circunda essa pessoa é um contexto de dor, de abandono, de sofrimento. Mas é evidente que a percepção da ausência desta paz, a percepção da ausência desta serenidade, e pasmem os senhores, eu só vou relembrá-los que quando nós não priorizamos Jesus e está aos pés de Jesus, qualquer coisa nos tira do sério. Qualquer coisa é muita coisa. Mas quando nós estamos, João, aos pés de Cristo, oh, que doce voz, oh, que doce presença. Glória a Deus. Aleluia. O mundo está girando, as coisas estão acontecendo, mas a paz aos pés de Cristo. A paz. Eu já disse isso diversas vezes aqui à igreja do Senhor e faço questão de repetir. Quantas vezes fui chamado por famílias a assistir alguém no leito de um hospital em estado terminal. E a preocupação circundava o meu coração: que palavras eu vou expressar? Aonde eu vou ler na tua palavra? Senhor, me ajuda, me dê essa graça, porque a gente, como pastores, a gente quer chegar num ambiente e a gente quer sair de lá e deixar esse ambiente melhor. Como servos de Deus, quando nós visitamos alguém, a intenção é essa, de deixar esta casa, esta pessoa melhor.
E a nossa percepção, o sofrimento nos afasta de Deus, o sofrimento nos angustia, o sofrimento angustia a nossa alma e é implacável quando este processo é duradouro. Porém, quando eu cheguei lá, e todas as vezes, ao olhar para o rosto do paciente, uma paz saltava do rosto dessas pessoas para o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória. O brilho no olhar. Glória a Deus. A serenidade das palavras. Aleluia. E muitas delas diziam: ó doce Cristo, como é gostoso a sua presença neste lugar. Mas espera aí, é um hospital. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Aí eu olhava para a minha vida, o Espírito Santo me confrontava e eu ficava dias sendo confrontado, porque às vezes a rotina do nosso dia a dia nos fazem e nos trazem tantas preocupações. Principalmente como vai resolver, o que eu vou fazer, como será? Meu Deus, o dia de amanhã nem aconteceu ainda. Ninguém tomou café amanhã, ninguém almoçou amanhã, ninguém trabalhou amanhã, ninguém jantou amanhã. O amanhã é subjetivo. Mas se o amanhã acontecer, as misericórdias e a mão do Todo-Poderoso estará lá para nos sustentar, para nos guardar, para nos proteger, guardar e nos promover. Queridos irmãos, Glória a Deus. é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar aos pés de Cristo. É o lugar, eu ouso dizer, João, é o lugar mais alto que o cristão pode desejar estar, é nos pés de Cristo. Glória a Deus. Porque lá a gente vai aprender. É costume. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Costume da cultura judaica, aos pés do mestre, os pupilos se assentavam para ouvir. Os discípulos se assentavam para ouvir o mestre. Como é gostoso isso, não? A gente está aqui hoje. Nós estamos aos pés de Cristo para ouvir a sua voz. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderíamos estar em outros lugares, Aleluia. mas nós estamos aqui. E o mais importante é nós não aceitarmos estar na igreja porque nós exercemos um cargo, uma função, porque vamos cantar, porque vamos pregar, porque vamos trabalhar na mídia, porque vamos fazer a limpeza da igreja. Tem dia que é assim que a gente vem. É inevitável essas fases baixas e altas, essas oscilações da nossa vida. Mas isso não pode ser de praxe. Isso não pode ser algo que vira hábito. Nós precisamos ter prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Questão de prioridade. Questão de prioridade. Eu vou andar aqui um pouco, porque a gente, a título introdutório, nós tecemos alguns comentários direcionados aqui pelo Espírito Santo, e a gente tem o nosso tempo aqui precioso da palavra, e eu quero concluir aquilo que Deus tem colocado em meu coração. E é tão interessante, irmãos, porque falando ainda do aprendizado aos pés de Cristo, quantas pessoas querem aprender, e isso é uma nobreza no ser humano. O aprendizado é enquanto nós temos vida, e nós vamos morrer sem aprender tudo. Nós temos professores aqui,
na igreja, que trabalham, que lidam, professores, pedagogos, sabem disso. A vida é um verdadeiro aprendizado. E muitas das vezes nós selecionamos pessoas para ser exemplos de aprendizado para nós. E isso é muito importante, porque nós necessitamos de referenciais, e bons referenciais. Mas na história bíblica, quando alguém chega para Paulo e disse: Paulo, olha, eu quero ser igualzinho a você. Paulo olha para dentro e diz: estou conjecturando, tá, João? Não, mas os pecadores eu sou o principal. Dos pecadores eu sou o principal, miserável homem que sou. Quem poderá livrar-me do corpo desta morte? Quem? Aí quando Paulo tem essa consciência da fragilidade, da imperfeição humana, ele disse: ok, sede meus imitadores. Vocês querem me imitar? Queremos. Então sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, aquilo que vocês estão vendo em mim, que parece com Cristo, que é igual a Cristo, podem me imitar. Oh, glória a Deus. Então assentar-se aos pés de Cristo é um aprendizado. Não com Gamaliel, não com Pedro, não com João, não com Paulo, com o próprio Cristo. Isso não tem preço. E ele chama a si essa responsabilidade: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que a gente vai encontrar, presbítero Oséias? E encontrareis descanso para vossas almas, quietude, serenidade. Oh, glória! Aleluia! Ninguém jamais ensinou como Jesus. Ele é mestre por excelência. Ele ensinou vivendo, praticando, pregando e vivendo aquilo que ele pregava e ensinava. Eu estou valorizando o posicionamento de Maria, porque sempre que percebamos, nós somos envolvidos pela fadiga do dia e nos afastamos deste lugar, a qual jamais deveríamos afastar dos pés de Cristo. Gente, se a gente não perceber, passa o dia, a gente não abre a Bíblia. Gente, se nós não tomarmos cuidado, o devocional fica para tarde, da tarde fica para a noite, nós lembramos no outro dia. É questão de prioridade. Gente, se nós não atenarmos, a semana passa e a gente não faz um jejum. Um jejum. Há demônios que só saem com oração e jejum. Gente, sem que percebamos, o ano já passou. Nós estamos chegando, presbítero, na metade do ano. Graças a Deus. E essa expressão, ela é maravilhosa, porque os dias são maus. Se aproxima a volta de Jesus. Mas quando nós não estamos no propósito, a gente não consegue muito agradecer, não. Porque a gente está procrastinando as coisas, a gente não se posiciona como a gente deve se posicionar, a gente não está fazendo aquilo que nós precisamos fazer, principalmente no reino de Deus. Há umas semanas, eu acredito não chegar mês, a gente conversava com uma família, e essa família disseram: nós perdemos dentro da igreja 35 anos. E a gente está percebendo que a gente não tem mais 35 anos para perder. Nós não queremos perder tempo, nós queremos fazer a obra de
reino, nós queremos colocar as nossas mãos ao trabalho, não queremos perder mais tempo. Tudo é questão de prioridade. Irmãos, os pés de Cristo é o lugar mais alto que qualquer cristão deve desejar ansiosamente estar. O evangelho pregado ultimamente não tem sido esse. Os jargões não têm sido, ou seja, os jargões têm sido com o teor de uma mensagem antibíblica. Pare de sofrer, não sofra mais. E aí vai criando uma mentalidade de um Deus funcional. E as pessoas fazem a campanha, e Jesus já disse: no mundo tereis aflições, as aflições estão aí. E as pessoas vão se frustrando, presbítero Decimar, William, as pessoas vão se frustrando, se decepcionando, desanimando. E a gente vai perdendo essa posição que é aos pés de Cristo. Ali a gente aprende, ali a gente ouve, ali a gente recebe da parte de Deus aquilo que só Ele tem para entregar para a gente. Amém, gente? Maria esteve também com Cristo, oferecendo um jantar, e ela toma uma libra de nardo puro, de perfume caríssimo, e unge os pés de Cristo, e enxuga com seus cabelos. João capítulo 12, versículo 13. Ela esteve em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, seu irmão. E ao encontrar João com Jesus, ela se lança aos pés dele. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela era amada por Jesus. Jesus não amava Marta? Amava. Tem um versículo na Bíblia que só existe para dizer, esse versículo só existe para dizer que Jesus os amava. Oh, glória a Deus! Ele nos ama. João capítulo 11, versículo 5, olha, Jesus amava a Marta e sua irmã Maria e a Lázaro. Jesus ama quem serve também. Graças a Deus. Jesus ama quem está lutando na fadiga do dia para fazer acontecer. Jesus ama. O problema é que nós estamos numa sociedade que nos encurrala, que nos obriga a priorizar somente o servir. Todas as pessoas aqui que fazem parte da liderança já ouviram isso. Eu faço questão de repetir. A minha preocupação não é o que os líderes e seus respectivos liderados vão produzir na igreja, a utilidade. A minha preocupação é como você está como líder, como você está espiritualmente. Se não for assim, irmãos, não funciona. Nós vamos estar em uma espiral, envolvidos pelo ofício da função, e quando a gente percebe, estamos distantes dos pés de Cristo. Não há prazer no serviço. Consegue compreender isso? O estar aos pés de Cristo é mais importante do que fazer pelo reino. E é impossível estarmos nos pés de Cristo e vivermos a indiferença das necessidades alheias. Quando alguém está aos pés de Cristo, mais e mais ele quer situar, mais e mais ele quer fazer, mais e mais ele quer exercer a expansão, fazer parte da expansão do reino.
O problema é a nossa utilidade, a nossa prática que leva o nosso tempo com Deus. Irmãos, o nosso tempo com Deus, ele é fundamental para a nossa perseverança. Ele é fundamental para as nossas relações. Ele é fundamental para a nossa mente. Fundamental e insubstituível. Quanto mais distante de Deus nós estivermos, mais apáticos, cansados, desanimados, frustrados a gente vai estar. Quanto mais perto dele, não significa ausência de problemas, mas quanto mais perto dele nós estivermos, mais parecido com ele nós seremos. Você pode dizer amém? Amém. Marta representa a sociedade atual. Marta nos representa muito bem. Nos representa. Essa correria, trabalho, 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 sinônimo de ativismo, correria para cima e para baixo. Irmãos, olha, a coisa está tão séria. Se a gente não pisar o pé no freio, as coisas estão tão sérias, tão complicadas, que nem tempo para cuidar da saúde a gente está tendo. Estou exagerando? Quantos pedidos médicos aqui de exames não foram feitos? O retorno do médico era para voltar, se você lembra da data que era para você voltar ao médico com os exames? A gente só segue a risca quando a gente está em um processo assim muito delicado. Fora disso a gente vai. E a justificativa sempre é, Marlene, não tem tempo. Sim ou não? E quando a gente percebe, a gente chega no médico, já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem 3 anos. Se o corpo físico a gente tem que cuidar bem dele, que é o templo e morada do Espírito Santo, e a gente não cuida, eu fico pensando no corpo espiritual, do homem interior. Se a carcaça a gente não cuida, será que nós estamos cuidando do interior, do homem espiritual, que faz toda a diferença? Que um depende do outro, sim ou não? Um depende do outro, só que um é mais frágil do que o outro. O apóstolo Paulo disse ainda que o homem exterior, essa matéria, carne, se corrompa, se deteriore, contudo o homem interior se renova dia após dia. Então a gente, na escala de prioridade, nós precisamos pensar no nosso lazer, pensar na nossa família, pensar em nossas responsabilidades. Mas a gente não pode continuar assim com a nossa espiritualidade, distante dos pés de Cristo. E aqui eu peço que me perdoe aqueles que estão posicionados aos pés de Cristo. E aqueles que estão distantes, é um chamamento do Espírito de Deus, esta mensagem para o nosso coração e a nossa mente. Pastor, mas eu estou tão fraco. Permaneça nos pés. Eu estou tão fraca, permaneça nos pés dele. Pastor, eu estou sofrendo, é nos pés dele. Eu estou chorando, é nos pés dele. Eu estou decepcionado e frustrado, é nos pés dele. Aleluia. Eu não aguento mais. Se jogue aos pés dele, permaneça lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque se depender dele. Marta veio com o questionamento: o senhor não está vendo? O senhor não está percebendo? Não se te dá o conhecer? Os versículos que lemos, Lucas 10, 38 a 42. Não se te dá que minha irmã está me deixando servir sozinha. Agora, irmãos, olhe para mim. Quem de nós aqui não estamos sendo ou sentimos
sobrecarregados. Tem muita gente sobrecarregada. Mas o aposentado está sobrecarregado com algum problema, com alguma dificuldade, sim ou não? Sobrecarregado. E a queixa de Marta foi exatamente essa. O senhor não está vendo? Eu estou sobrecarregada. Eu estou ocupada. Aí Jesus olha, você está... Marta, Marta. Esse chamamento do nome repetidas vezes, 2 vezes, é para chamar a atenção. Jesus dá ênfase a ela. Chama a atenção. Marta, Marta. Você está o quê? Ansiosa e fadigada. Foi ministrado aqui nos louvores. Jesus cura ansiedade. Sim ou não? Cura. Esta é a noite dele lavar a nossa alma, o nosso coração. Jesus cura a nossa ansiedade. Jesus cura as depressões, as opressões e as repressões. Tem pessoas que estão inseridas numa sociedade, ou numa comunidade, ou num ambiente familiar, que tudo que você fala, você está errado. Isso é repressão, você não tem nem liberdade de falar. Porque tudo que você fala vira contra você. Sim ou não? Isso dói, machuca, tira as nossas forças. Um ambiente de opressão. Tudo de errado que acontece é você. Sim ou não? Um ambiente que gera ansiedade. Porque quando todos juntam ou se aproximam, há uma expectativa de uma confusão que pode se generalizar e chegar a agressão física, verbal. E como resolver isso, pastor? Pedro escreveu: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Reconheça que Ele pode. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, porque no seu tempo Ele vai te exaltar. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se a gente pensar aqui, meu Deus, esqueci da hora, mas se a gente parar para pensar aqui, apesar das dores, das dificuldades, Ele tem cuidado ou não tem? Quantos aqui se certificam e podem dar glória a Deus de vitória pelo cuidado de Deus na sua vida? Ele tem cuidado de nós. E o Senhor me envia aqui para a gente finalizar com uma palavra profética. A notícia chega até Jesus, dessa família que ele amava, dizendo: olha, Lázaro está doente. Jesus ficou mais 2 dias. Depois chega dizendo: Lázaro morreu. E aí sabe o que Jesus disse? Não, Rosilene, essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Esta é uma noite de restauração. Esta é uma noite que o Espírito Santo está nos chamando a sentar aos pés de Cristo, a lançar sobre Ele todas as preocupações. Sabe por quê? Porque esse processo não é para a sua destruição, é para a glória de Deus. Não é para colocar um ponto final, é para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós precisamos nos posicionar sempre aos pés de Cristo, priorizando. Fiquemos de pés. Vamos orar.